No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as 10 informações mais importantes que vocês precisam ter para poder regar e hidratar a orquídea de vocês em casa e sem essas dúvidas todas e tabus que a galera cria muito com essa necessidade de regar elas. Então não se esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar se vocês tiverem alguma dúvida. E compartilhem com os amigos de vocês, porque com certeza muita gente tem as mesmas dúvidas que vocês. Para a gente começar essa lista, o ponto principal nela, né, seria você saber qual planta você tem e a necessidade que cada uma tem de rega, né? Então, se por exemplo, se você tem uma planta que gosta de mais água ou menos água, se você tem uma planta que precisa ter mais umidade em suas raízes ou mais exposição delas, você precisa ter isso em mente. Então assim, não adianta você pegar e regar uma planta igual a outra. Por isso que vai se tornando um pouquinho mais complicado quando você passa de 5, 10 unidades de orquídea para 20, para 30 e vai crescendo numa coleção. E isso vai tornando um pouquinho mais complicado porque você precisa saber mais ou menos como cada uma funciona, cada uma precisa da quantidade de água, a forma como você molha ela. Então o ideal é que assim, quando você tem 1, 2, até 10 plantas, você consegue ter um controle muito mais rigoroso, específico. Quando você passa para uma quantidade muito maior, no caso um orquidário, né, um mini orquidário, não precisa ser aqueles orquidários de venda de rua, que são expositores, mas quando você passa por uma quantidade muito grande, o que eu faço aqui é separar as espécies com afinidades de irrigação e sol, né? Então não adianta eu botar uma planta que gosta de pouca água do lado de uma planta que gosta de muita água, porque isso vai me dar um trabalho absurdo na hora de regar. Eu não tenho um sistema de irrigação computadorizado nem nada, então eu rego manual. Então para você fazer uma rega dessa, você precisa pelo menos ter afinidade de plantas em volta, para você saber que nesse pedacinho seu de espaço você vai molhar de uma forma, as do lado de outra, e assim vai. Então naturalmente você precisa ter esse cuidado, sabendo qual é a necessidade da sua planta. E claro, se você tem poucas unidades, você tem uma planta apenas, mais fácil ainda, você consegue saber de que planta você tem em casa, de que planta você precisa cuidar. Então a partir disso você pode procurar em qualquer site, que hoje é muito fácil você saber as características de cada planta. A partir disso você tem como se fosse uma sinopse, você sabe a forma como você vai tratar dela. Sabendo como tratá-la, você vai ver a quantidade de água necessária para a planta, se ela precisa ficar com a raiz exposta ou se ela precisa apenas estar recebendo mais água durante o dia, e assim vai. Então o primeiro passo é você saber que plantas você tem em casa e a forma como elas precisam de água. A partir disso você consegue caminhar e ir fazendo a hidratação certa delas. Então fica atento para isso. Precisa saber a necessidade de cada planta. Depois que você descobriu a necessidade que a sua planta precisa, né, de água, a necessidade que ela precisa da quantidade, enfim, de água, você tem que saber a frequência com que regar ela. Então, se você tem uma planta que ela precisa de mais água do que o comum, você pode estar regando ela 3 vezes na semana, dependendo da planta. Se ela precisar de menos água, você pode estar regando 2. Então, isso também varia um pouco com relação à época do ano. Se está fazendo muito frio na sua região, se está chovendo. Se está fazendo muito sol, você pode estar muito calor, né? Você pode estar regando mais vezes elas. Por exemplo, as catleias eu consigo estar regando aqui em casa hoje, porque está fazendo muito calor. Eu tenho regado elas 3 vezes na semana. Mas como a drenagem do vaso é muito boa, eu consigo atender a necessidade da planta de água sem deixá-la encharcada. Então eu acabo regando 3 vezes por semana. Tem plantas que eu não posso estar regando 3 vezes por semana, eu preciso regar menos. Então eu acabo regando 2 vezes.
Tem outras plantas que, por exemplo, eu boto em tronquinhos, amarro em árvores. Essas plantas, como ela precisa, ela tem a forma dela é vertical, eu acabo que ela não retém água nenhuma. Por mais que eu bote algum esfagno, alguma coisa assim, a água vai escoar muito rápido. Então a necessidade que ela tem de receber água com mais frequência é maior do que com uma planta no vaso. Então essa frequência para uma planta que está num tronquinho, eu costumo geralmente estar regando de um dia sim, um dia não. A partir do momento que você rega um dia sim, um dia não, a planta está sempre hidratada, mas ela não fica úmida, porque faz tanto calor aqui que por mais que ela retém um pouco de água durante o dia, no dia seguinte ela vai secando e no outro dia eu já vou regando. Então a partir disso você tem uma boa hidratação da planta. Vocês precisam então saber a frequência com que vocês vão regar. Qual é o clima da região de vocês, do local onde vocês moram, se faz muito calor, se faz muito frio, e com isso saber a necessidade de rega, a frequência dela. Então tem vezes que tem plantas que vão precisar de mais água e faz muito calor, então vocês podem estar regando dia sim, dia não, ou então de repente 3 vezes na semana. A maioria das minhas plantas eu rego 3 vezes por semana agora no calor. Quando está uma temperatura mais baixa, naturalmente eu rego 2, e todas que eu botei no tronco, naqueles galinhos pequenos, eu acabo regando uma vez a cada 2 dias, para evitar que elas sequem. E uma vez secas, elas podem acabar atrasando floração, ou vindo a pegar alguma doença, então tem que ter esse cuidado. Claro, também não regar todo dia, porque senão elas vão ficar encharcadas, então cuidado também com a frequência com que vocês estão regando elas. A terceira informação que você precisa ter para poder regar as suas plantas, ela está muito ligada às anteriores e às outras também. Então, naturalmente, você precisa... É como se fosse um conjunto, né? Nada separado. O que seria essa terceira informação? A quantidade de água. Você, muitas vezes, já ouviu falar que você não pode regar muito a sua orquídea, porque senão ela vai chegar a apodrecer, ou você molha pouco. Então, como o Thiago, ele faz aqui em casa, nenhuma delas eu rego contando gotinha, porque eu não vejo necessidade. Eu pego uma planta dessa aqui, né, tento regar ela de forma que eu vou molhar todo o substrato da planta e a raiz, e vou deixar ela escoar toda a água, vai escorrer do vaso toda aquela água em excesso. Eu só estou molhando o vaso. Se por um acaso eu molhar o vaso em abundância, jogando água, e a água ficar retida, com certeza eu vou matar minha planta. Então o que eu preciso? Eu preciso ter um vaso que ele permita que essa água toda saia. Nesse caso, esses 4 furinhos aqui do vaso são suficientes. Você tem outros tipos de vaso, como por exemplo esse. Esse daqui tem até mais furo do que o outro. Dá pra ver? Então tem bastante furinho. Então, a ponto que se eu pegar para regar a planta e encharcar ela de água e deixar escoar a água toda, eu não vou ter problema. Isso é bom porque ao longo do dia, ao longo dos 2 dias ou 3 dias que você vai deixar ela sem água, vai ter água para ela poder se desenvolver normalmente. Então você precisa ter muito cuidado com isso. As pessoas falam para você não regar muito a planta. Então, naturalmente, o passo anterior era com a frequência que você vai ter, mas a quantidade de água, que é essa informação de agora, eu geralmente molho a planta com muita abundância de água. Eu não fico aqui pingando gota em água na raiz da planta, no substrato. Então eu molho, e você precisa ter o cuidado de molhar e deixar que toda aquela água saia. Você vai ver o substrato, dependendo do que for o esfagno, ou então a mistura de casca e carvão, ou até mesmo terra, dependendo da planta. Você precisa ver aquela mistura molhada, mas ao mesmo tempo ela não pode estar encharcada, porque a água vai ter saído. Então quando você molhou e não saiu, pode ter entrado alguma pedrinha no furinho do vaso e você tem que tirar.
para aquela água poder sair. Então, muitas vezes você vai ter a necessidade de estar observando embaixo do vaso para a água poder sair toda. Porque quando você molha, ela vai toda para baixo, até por gravidade mesmo, e você tem aquela água em excesso que você jogou, vai embora. Só que se você ficar pingando gotinha na planta, o que vai acontecer é que o substrato de baixo ele pode acabar ficando seco, a raiz que está mais funda ela vai ficar seca. Então você não pode deixar de molhar o vaso todo, mas ao mesmo tempo que a água fique ali, permaneça ali. Então a quantidade de água, eu indicaria uma quantidade boa de água para regar. Todas as vezes que vocês forem regar, vocês podem molhar bastante a planta, de forma que a água saia toda. Só cuidado com isso. Naturalmente a gente falou da quantidade. Agora, outro ponto legal de se falar é a qualidade da água que você está utilizando. Eu aqui, a gente tem um abastecimento público, né, de água da SEDAI e às vezes a água vem clorada demais. O que dá para fazer com isso? Eu não sei na região de vocês como funciona, como é que é a água que vocês utilizam. Então assim, vocês precisam ter um cuidado com isso. Não é rigoroso o cuidado não, porque as plantas são até resistentes a isso, a essa qualidade da água. Mas é claro, se vocês têm uma água de baixa qualidade, suja ou com algum produto químico, naturalmente vocês não podem estar usando na planta, porque vocês podem vir a causar problemas a elas. Então assim, é necessário saber, você estaria ingerindo água? Se você pudesse estar ingerindo água, você pode estar regando a planta. É claro que a nossa água ela vem do encanamento da SEDAI, chega na nossa casa, passa muitas vezes pela caixa d'água e até por um filtro. Se você tem toda essa dinâmica, quando você chega ao filtro, você pode estar bebendo. Naturalmente, quando você tem uma planta, você não precisa estar filtrando essa água. A água da rua muitas vezes atende à qualidade da planta. É necessário que você observe apenas se a qualidade que a água que chega na sua casa precisa de algum tratamento para você poder estar utilizando, sem ser aquela filtragem de filtro de cozinha e área. Então, você consegue observar quando você abre a torneira do seu quintal, do seu jardim, ou então do seu prédio. E essa torneira, ela vem... Em prédio, normalmente não acontece isso, porque naturalmente a água está subindo para a caixa d'água ou para uma cisterna. E com isso, ela fica um tempo em repouso até entrar na sua casa. Então não é uma água entrando diretamente o tempo inteiro na sua casa. Ela vai e repousa numa caixa d'água, então numa cisterna. Então assim, o que você precisa averiguar quando você está em casa, quando você abre a torneira e aquela água vem com muito cheiro de cloro, é bom evitar jogar na planta, porque ela está muito clorada. Mas normalmente, se você botar um pouco na mão e sentir o cheiro dela e não tiver o cheiro do cloro, você pode estar regando a planta, porque ela não vai estar com esse cloro dissolvido nela, né? Até para o tratamento, para a gente poder ingerir a água. Então é necessário que vocês percebam se a água está limpa, não tem nenhum agente químico nela. Naturalmente, se uma rede está vindo para casa, não vai ter produto químico, a não ser que você utilize em casa e dali você volte a usar para a planta. Então você precisa ter esse cuidado. E o mais comum de vir da rua é a água vir clorada. Mas se você deixar ela entrar, ela descansar um pouco numa caixa d'água, você tem uma água muito melhor. Porque o cloro, com o calor que faz, ele evapora muito fácil. Então, naturalmente, que em algumas horas ali em descanso, numa caixa d'água, ou então de repente até num balde, se você preferir, você consegue estar tendo a evaporação muito rápida do cloro. Então, a água precisaria estar descansando alguma coisa. A não ser que quando você abra a água da torneira, você não sinta cheiro nenhum de cloro, você sinta muito pouquinho, e aí sim você já pode estar usando diretamente a água na planta. Às vezes, aqui em casa, acontece da água vir muito... com um cheiro muito forte de cloro. Isso faz com que eu não chegue ao ponto de molhar diretamente a planta. Então eu preciso pegar, aí eu trago de dentro da pia, da área, e rego minhas orquídeas. Então assim, é só esse cuidado para você não estar jogando cloro em excesso, nem uma água poluída, né, na planta. Então fora isso, eu acho que a planta tende sim a aceitar
água nela sem maiores problemas. Outro ponto com relação à qualidade da água é visto na utilização de poços artesianos ou algum outro tipo de água. Tem regiões perto de praia que as pessoas têm água no poço que é meio salobra, ou então é uma água que você precisa ter um certo tratamento. Então fica a pergunta: você pode beber diretamente aquela água? Se você pode beber diretamente aquela água, você pode estar regando sua planta. Se você tem algum tratamento para fazer, então tenta fazer esse tratamento antes de sair regando a planta. Às vezes você tem água de poço e essa água de poço é potável, você pode estar bebendo, você fez o teste lá e está bebendo em casa, então você pode usar muito bem essa água, não tem problema algum. O problema todo é você estar botando uma água que você mesmo não bebe, então toma muito cuidado com isso. O quinto passo mais importante listado, né, com referência à rega das plantas, você pode estar por dentro agora da frequência, a necessidade da sua planta, a qualidade, a quantidade que você vai botar nela. Então agora, o que seria o mais importante? É você saber o horário que você vai regar a sua planta. Você simplesmente pega qualquer horário e rega a planta? Nem sempre é bom. Quando você está com uma plantinha, uma orquídea ou duas dentro do apartamento, você não tem muita necessidade de seguir à risca o que eu vou falar agora. Mas quando você vive numa casa que tem quintal, ou é um espaço que você tem uma incidência muito grande de calor, é bom que você dê uma atenção maior para essa ideia de agora. O horário com relação a você vai regar a planta. Quando você está em locais com incidência muito grande de sol, a tendência é que fique muito calor na parte da tarde, na parte do almoço, lá para as 10, 11 horas já está muito quente e você vai ter uma diminuição do calor até as 4 horas da tarde. Antes disso é tudo quente, né? Então a tendência é que você tenha tempo para mais ameno na parte da manhã ou na parte da noite. Quando eu comecei a criar a orquídea, o que eu fiz? Eu regava geralmente toda noite, porque com a dinâmica de trabalho, faculdade e outras coisas, né, do dia a dia, eu acabava sobrando tempo para poder dar uma observada em cada planta e realmente regar à noite. Então isso me fazia regar as plantas à noite. Eu acabava regando à noite e acompanhava, até porque eu tinha um número um pouco menor de plantas, então era mais fácil também estar regando à noite. Com o passar do tempo, aumentando o número de orquídeas aqui em casa e tudo, né, eu fui vendo a necessidade de passar da noite para amanhã, porque justamente eu precisava estar dando um pouquinho mais de atenção para elas, porque com o aumento de plantas, né, que a gente já até fala no vídeo, existe a necessidade de uma atenção maior, porque cada uma tem uma peculiaridade, cada uma tem uma necessidade. Então, quando eu regava à noite, eu tinha menos quantidade e à noite, pela própria luz, né, tipo, eu não tenho uma claridade excelente de forma que eu pudesse ver todos os detalhes da planta à noite. Então, eu optei pela manhã. Mas enfim, com relação à rega, você deveria estar optando tanto pela manhã quanto pela noite, que são horários mais amenos, até para você não cozinhar a sua planta, né? Porque você vai estar botando água com ela numa temperatura quente, então não é legal. A planta pode vir a sentir. Então o melhor a se fazer realmente é você vir a molhar de manhã ou à noitinha, de tardinha para noite, que é o melhor momento do dia para você, são os melhores momentos do dia para você estar podendo regar a sua planta. Só que se você tem a oportunidade de estar acompanhando ela, você pode estar acompanhando ela mais cedo, que está claro, e pode regar à noite, é indiferente. Eu optei por passar a regar minhas plantas de manhã justamente para poder acompanhar cada necessidade, saber se está precisando de algum adubo, se está alguma doente. Então eu passo a ver e cuidar das plantas a partir da manhã. Então com isso, minha rega está sendo feita nessa parte. E aí durante o dia eu faço outras coisas e à noite, se precisar, eu volto ao orquidário e mexo. Enfim,
Então, fiquem atentos com o horário da rega de vocês. Quando você mora no apartamento, a temperatura tende a ser menor do que uma casa aberta, com quintal e terreno. E você não precisa estar seguindo muito isso, justamente porque você não tem esse calor incidindo tanto na sua planta. É claro que se você botar ela próxima à janela e tiver um calor absurdo, é ideal que você também respeite essa ideia de não regar ela no horário mais quente do dia. Então, fica a dica, fica o conselho, e aqui essa mudança feita por mim de um horário para o outro. Tem plantas que têm a necessidade de serem regadas à noite. Eu, inclusive, até tenho, mas nesse período que eu já mudei e passo a regar ela na parte da manhã, não sofreu nenhum dano, não sofreram com essa mudança, né? Então tem plantas na literatura que são aconselhadas a serem regadas à noite. No entanto, eu venho regando pela manhã e não está sendo tão... Eu não consegui perceber nenhum malefício ainda. Então eu aconselho novamente a qualquer horário, tanto na manhã quanto na noite, na parte da noitinha, né, que tá escurecendo, que você possa regar. Mas fica a critério de cada um o horário. Um novo ponto que é necessário que a gente tenha atenção é naturalmente a chuva, né? Isso pode ocorrer e você pode estar se despreparado para ela. O que acontece? Quando você tem uma planta dentro de casa ou então no apartamento, a chuva não interfere muito, né? Então você também não precisa muito ter essa mudança, a não ser que ela esteja num local dentro de casa que possa bater chuva. Por exemplo, numa varanda de um apartamento, numa área de uma casa, então de repente ali pode vir a bater chuva. Então imagina, você se programa, você organiza uma frequência durante a semana para regar a sua planta, né? Como a gente falou, que é necessário. Você não pode simplesmente regar hoje e vou regar só semana que vem. Não, a planta precisa de água. Não, vou regar todo dia. Então, você se programou para ter uma rega coerente com a planta que você tem, né, com as necessidades dela. Então, a partir disso, imagina você ter 200 orquídeas espalhadas e simplesmente chover. Imagina você ter uma orquídea na varanda, no quintal, regou e após isso choveu. Você vai encharcar a sua planta de uma forma desnecessária. Então, o que tem que ser visto, avaliado nisso? Você naturalmente não precisa estar escravo de site de consulta de clima a tempo, porque não tem necessidade. A gente percebe no tempo, a não ser aquelas loucuras que o tempo vira do nada e chove. Isso acontece muito no verão aqui. Mas de qualquer forma você consegue se programar e se organizar de acordo com a chuva, né? Você não pode estar vindo a molhar a sua planta sabendo que vai chover hoje. Acidentes acontecem, naturalmente você pode molhar ela agora e o tempo do nada virou e choveu. Isso acontece, não vai matar a sua planta, isso é uma vez. O que não pode acontecer é você ver um tempo chuvoso, com chuva, e você está forçando a rega na planta, você mantendo na sua agenda, você não está sendo flexível com a agenda de rega da planta. Então, hoje está chovendo, eu preciso regar minha planta? Não. Se ela está sendo molhada pela chuva, não precisa. Por isso que muitos orquidários de grande porte, eles utilizam como se fosse um sombrite, mas como acrílico, é um teto, de forma que entre a luz solar, mas que não chova em cima das plantas, porque eles têm uma frequência programada com uma irrigação computadorizada, então aquilo ocorre chovendo ou não. Por quê? Porque a chuva não vai atingir sua planta. A partir do momento que você tem a sua planta, como a maioria das pessoas, que é no quintal, numa área, numa varanda, você não tem como ficar botando um telhado para proteger ela do sol e da chuva, né? Não é comum, a não ser que se você tiver, tudo bem, você pode estar regando a sua planta da forma como você acha melhor ter a frequência de rega dela. O que não pode é você não ter nenhuma proteção para a chuva e estar regando e não ser flexível a isso, a essa mudança. Então é necessário que você veja quando vai chover,
Então assim, hoje tá um dia muito nublado aqui e eu tenho que regar minha planta. Se eu rego na parte da manhã, o que vai acontecer? Eu posso não regar na parte da manhã, espero ao longo do dia para ver se vai chover. Não choveu, eu rego à noite. Ah, o tempo ainda está muito, muito feio. Então aí eu espero até amanhã do dia seguinte e rego. É assim que eu faço. Não é uma regra, mas é a vivência aqui em casa. Então hoje amanheceu um dia nublado que eu iria estar regando a planta. Eu não vou regar. É tudo sensibilidade, é saber se vai chover realmente, se está muito com cara de chuva, né? Tem vezes que o nublado é só um nublado e não vai chover. Mas de qualquer forma, essa sensibilidade cada um precisa ter em casa. Então quando eu vejo que vai chover, eu não rego na parte da manhã. Se ao longo do dia não choveu e melhorou o tempo, eu rego à noite. Ah, não melhorou o tempo ficou pior ainda, eu espero para ver se chove durante a noite e no dia seguinte eu não preciso regar. Ah, não choveu e o tempo está melhorando, eu vou e rego. É claro que você não pode esperar uma chuva que se anuncia durante 2, 3 dias, porque a planta precisa daquela água. E não chove, e não chove, e não chove, você naturalmente precisa estar intervindo e regando a planta. Então outro detalhe com relação a isso, a rega da planta, é esse cuidado todo com a chuva. Então, se você vê que está chovendo ou que vai chover, segura um pouquinho, atrasa um pouquinho a rega dela, que não vai sofrer dano nenhum. O que não pode ocorrer é você esperar a chuva durante uma semana inteira. A planta precisa de água. Então tem essa sensibilidade aí com relação ao tempo que está no dia que você for regar a sua planta. Quando você decide regar, você sabe todos esses parâmetros que a gente veio falando até agora. Faltaria o quê? Faltaria a forma como você vai regar a planta. O que você usa para regar, né? Então você precisa ficar atento para isso. Tem alguns, deixa eu mostrar aqui. Tem algumas pessoas que usam, por exemplo, alguns borrifadores, né? Ou então o próprio regador. Uma mangueira, né? Ou então uma seringa. Qual é a necessidade dos quatro modelos? Assim, aqui eu uso geralmente a mangueira. Eu abro ela bem fraquinha e uso ela quando são plantas maiores. Quando são plantas menores, eu uso geralmente esse borrifador aqui. Como eu tinha falado antes, usar essa seringa daqui é como se eu estivesse contando gota na planta. Eu não vejo necessidade disso em nenhuma planta que eu tenho aqui. Então, naturalmente, eu não uso isso. Isso aqui, para mim, eu não indicaria e não vejo a necessidade de uso dela. Até porque ela pode fazer um jatinho, né, d'água. Mas o borrifador, ele tem duas formas aquele borrifador comum, né? Ele tem duas formas no bico dele, que é o jato ou ele fica aspergindo água, fica uma nuvem. Eu geralmente vario muito, mas quando é uma planta mais delicada, eu uso aquele, eu tento borrifar ela. Então, por exemplo, aqui ela fica um jato d'água. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tentar. Fica um jato d'água, tá vendo? E aí, se eu soltar um pouquinho ela, ó, pera aí. Olha como é que ela sai diferente. Aí você vai apertar. Esse daqui é assim. Então, quebrou. Ah! Você tem que cortar. Aqui, ela fica diferente do jato, tá? Aí, outro ponto. As pessoas usam muito, indica muito o regador. O que acontece? O regador eu não indico porque sai muita água dele. Ah, mas você falou que você podia estar regando ele, a planta em abundância. Tudo bem, não é por isso que eu não uso ele. Eu não uso ele porque quando sai água dele, ou com esse chuveirinho aqui, ou nesse tubinho, quando você molha, você acaba molhando muito
a planta de forma que você acaba molhando as folhas dela. Isso não é muito legal. Olha como é que aqui ficou molhado só para mostrar. Isso eu evito tentar deixar a folha molhada desse jeito. Eu tento molhar mais o substrato. Então o regador, como eu tenho plantas altas, baixas, em algumas posições, quando eu faço isso com ele, sai muita água. E geralmente vai molhar as folhas que eu não queria que molhassem. Então eu prefiro estar usando um borrifador ou a própria mangueira. A mangueira, se eu abrir ela numa quantidade absurda, ela sai muito. Mas aí você sai nessa forma assim, eu não sei se vocês conseguem ver, ela fica saindo pouca água, tá vendo? Então assim dá pra você regular na torneira, regular na mangueira e regar a planta. Então o objetivo para usar a mangueira me atende, porque eu acabo botando ela saindo um pouquinho água, de forma que eu não jogo tão forte na planta. E eu também não preciso ficar enchendo as outras plantas em volta de água nas folhas. Então eu consigo ter uma direção melhor para regar. Então, de todos que eu poderia estar indicando, seria esse. Aqui em casa eu uso o borrifador ou a própria mangueira com pouca água. Então assim eu sempre acabo regando todas elas, evitando que elas fiquem com as folhas molhadas por regarem as próximas, as do lado. Um detalhe é que tem muitas orquídeas assim, quando você começa a adquirir uma quantidade grande de plantas, né, e tornar elas próximas uma das outras, é um detalhe que eu não sabia, eu vim aprendendo em alguns orquidários que eu frequentava, e que, por exemplo, se eu deixar uma planta em cima da outra, eu posso estar regando apenas o substrato dessa. Mas aí quando ela escoa a água, que a gente falou que precisa escoar, ela não pode ficar no vaso, ela cai diretamente no vaso. Então isso ocorre como? Vai escoar a água daqui. 2 pontos, até 3 pontos disso. O primeiro, quando a água escoa daqui, você não precisaria estar regando a planta de baixo, beleza. Só que muitas vezes a água daqui vai cair num broto, vai cair num botão, vai cair num desenvolvimento novo da planta, né? Um brotinho novo da planta. Isso pode vir a apodrecer ela. Isso aqui vai cair no meio das folhas. E isso pode vir a trazer doença, trazer fungo e dar problemas à planta. Então, se você precisa ter prateleiras ou então organizar elas, nunca bote uma em cima da outra. Até porque tem planta, né, no terceiro ponto, que quando você rega, ela não gosta de receber água de outra planta. Esse detalhe é muito peculiar, né? Mas enfim, eu não levava fé, até que eu comecei a perceber que algumas plantas minhas aqui sentiam isso. Então eu evitei, transferi o local, melhorei um pouquinho a forma de regar elas, para evitar que essa água dessa planta caia sobre essa. Então o que você precisa fazer? Se essa planta está aqui, você bota essa aqui. A água dessa daqui vai escoar para fora e essa aqui para baixo. Então não vai atingir uma planta a outra e não vai acabar queimando um possível broto ou botão da sua planta. Aqui, essa daqui está cheia de botãozinho. Então se vem uma água de cima ou eu estou regando de qualquer jeito com uma mangueira ligada com força, eu posso estourar o botão, ele cair, quebrar, ou simplesmente molhar ele de forma que ele venha apodrecer. Então o ideal é que você tenha esse cuidado na hora da rega. Então quando você for regar, se atente com a utilização de qual recurso você pode estar vindo a utilizar. O regador é muito bruto, apesar dele botar muita água, que eu não vejo problema nenhum de cair água, é a forma como a água que ele vai colocar cai sobre a planta, você acaba molhando tudo, porque a saída dele é muito grande, a não ser que você tenha um regador pequenininho, específico para cada planta, mas aí você também tem trabalho. Então, quando a planta é muito pequena, eu geralmente uso um borrifador desse, porque a planta é mais delicada. Quando as plantas são maiores, em vasos maiores, eu geralmente uso as mangueiras, e mesmo assim, saindo pouca quantidade de água para evitar justamente molhar as plantas em volta, mas sempre deixo a planta bastante irrigada a ponto dela sair água debaixo do vaso dela. Outro ponto importante na questão da rega da planta seria a forma como você depois que você rega a planta, né, naturalmente o que acontece? A água escoa, é o objetivo da sua rega.
Só que tem plantas que precisam reter um pouquinho mais de umidade na sua base, no seu substrato. Tem outras que precisam ter um substrato mais leve, de forma que a água passe mais rápido. Essa ideia é importante na hora de você plantar a sua orquídea, na verdade. É o local onde você vai deixar e tudo mais. Mas referente à rega da sua planta, você precisa saber se sua planta precisa de mais água ou menos água. Vocês lembram disso lá no início do vídeo? Então, nesse ponto, o que você pode utilizar para ajudar a sua planta a reter um pouco mais de água? Tem plantas que, mesmo você regando 3 vezes na semana, com um substrato de casca, por exemplo, de pinos, você precisa manter ela um pouco mais hidratada. Nesse caso aqui, essa coelógene que me deram, ela está bem, não sei se vocês conseguem perceber, ela está bem desidratada, esses bulbos estão bem secos. A pessoa me deu essa mudinha, a flor devia estar vindo, que quando eu recebi não tinha essa haste da flor, apenas a planta. E o que essa planta precisa? Ela é uma planta que gosta de muita umidade, né? Não encharcado, lembra disso. Então, é a umidade que ela precisa. Então, eu rego ela normalmente 3 vezes na semana. Só que eu precisei botar esse esfagno em cima dela. Tá até seco porque eu ainda não reguei. Mas, de qualquer forma, se você for ver, o substrato é um pouquinho mais úmido. Então, a necessidade que a sua planta tem de reter água, a gente já viu isso, então é necessário que você crie mecanismos para que ela possa reter um pouco mais. Um vaso de barro, por exemplo, ou então um esfagno, um musgo, vão fazer com que a sua planta retenha um pouquinho mais de umidade. E isso determinadas plantas vão precisar. Então, além de todos esses cuidados que a gente vem tendo, é bom você saber da necessidade, naturalmente, e sabendo disso você pode estar propiciando um pouquinho mais de mecanismos mesmo para você poder estar tornando a sua planta, o cultivo dela mais favorável. Então tem algumas plantas que não vão precisar disso. Por exemplo, as catleias. Quando você bota elas, você não precisa desse esfagno na raiz. Olha como é que a raiz dela essa aqui é uma laélia que é bem semelhante, tá? Então, tanto uma quanto a outra são semelhantes, a catleia e a laélia. Então, ambas, você não precisa estar botando esfagno na raiz delas. São raízes mais aéreas. Vocês conseguem ver raízes saindo aqui, assim como essa daqui também. Então, você não precisa estar umedecendo demais com esfagno ou até mesmo vaso. Você pode até botar um vaso de barro, mas não tem essa necessidade absurda, tá? Então, existe esse cuidado. Então, fica atento com algumas necessidades que a sua planta pode vir a ter. Às vezes você rega ela na frequência normal que você vai tendo aí, mas ela vai apresentando essa desidratação nos bulbos. Isso faz com que você perceba que ela precisa de algum mecanismo para poder tentar ter mais água em disponibilidade, tá? Então, fica esse cuidado aí para vocês regar na hora de regarem. Quando você descobre todos esses parâmetros para regar a sua orquídea, você provavelmente já deve ter batido já deve ter ouvido falar da utilização de pratinhos, né, na base da sua planta. Isso não serve para orquídea, tá? Não utiliza isso. Você só vai arrumar mosquito e a sua orquídea não precisa disso, tá? Ela precisa ter a rega no substrato, vai secar e você rega novamente. Então, muito cuidado com a utilização de pratinhos na base dela. Ela não precisa disso. O que você pode fazer com relação a isso? Muitas orquídeas precisam de uma umidade um pouco maior. Muito orquidófilo não dá atenção para a umidade, porque não é o parâmetro preponderante da planta, né? A rega é muito mais importante, o plantio, a temperatura. Mas com relação à rega, quando você vai lá regar a planta, você pode propiciar um pouquinho mais de umidade ao seu local. Você precisa saber de quais plantas você tem. Se você precisa aumentar a umidade do local que você está, o que você pode fazer? Algumas
artifícios que você pode estar utilizando são regar o chão, molhar, né, o solo que você está, né? Se você tiver em algum local com um solo de cimento, alguma coisa assim, você pode regar. Se for pedra, pode regar. Se for grama, rega também. Então, quando esse chão estiver molhado, isso faz com que o local tenha uma umidade um pouco diferente da que tinha antes. Então você consegue regular a umidade a partir disso. Ah, não quero molhar o chão. Tá, não quer molhar o chão. Então sabe esses pratinhos que você já ouviu falar e você não deve usar com a orquídea? Você pode encher ele de pedra e molha essa pedra no pratinho. Essa pedra vai estar mais alta que a água que você vai botar ali no prato. E esse pratinho, essa água ali no pratinho vai fazer a evaporação dela natural, faz com que o ambiente se mantenha úmido, mais hidratado, né? Não a planta, a umidade local. Então, com relação à rega, quando você estiver fazendo a rega da planta, você pode deixar sempre um pratinho ou outro com um pouquinho de pedra dentro, no chão, separado da planta, não tem ligação nenhuma com a planta. E aproveita que você está com a água na mão, né? Na mangueira ou no borrifador, o que seja. Você vai lá e bota um pouquinho de água nesse pratinho com pedra. É o suficiente para você ter essa água evaporando e deixando o local um pouco mais úmido. E evita também que o mosquito venha a botar larva. E você também não tem necessidade de criar nenhum outro tipo de mecanismo. Isso é básico, isso é bem fácil de fazer. Ou então, se você não quiser o pratinho com a pedra, você molha o chão quando você estiver regando suas plantas. Naturalmente, aquela água, né, da rega, quando escorre no chão, vai molhar. Então, você tem condição de estar melhorando essa umidade do seu local quando você faz a rega na sua planta, tá bom? Então, agora que você está ciente, né, de todo esse critério e essa especificação, essa necessidade que as plantas precisam, os locais, a forma como você vai regar, para fechar a ideia, um exemplo seria quando você tem toda a dinâmica da planta, né, a época que você vai, a frequência que você vai vir a regar ela, e às vezes a planta se encontra úmida. Por exemplo, você regou essa planta hoje, aí passa amanhã, você vai regar ela daqui a um dia. Amanhã você não rega, você volta a regar ela depois. Quando você for regar, tem plantas que acabam ficando mais úmidas que outras. E ela não, por algum motivo, não secou tão rápido como as outras. Então, se você está achando que a sua planta está úmida demais, é necessário que você pegue e faça um simples teste do dedinho no vaso. Então, por exemplo, essa daqui eu reguei, ó, eu boto metade do dedo, não precisa muita coisa. Ó, olha como é que o dedo sai seco, tá vendo? Então ela tá seca, você precisa voltar a regar ela, entendeu? Se seu dedo saísse úmido da planta, naturalmente você precisaria esperar um pouco mais para poder voltar a regar ela, tá? Então ficam aí os 10 passos. Então, agora para fechar o vídeo, o que seria, né? Eu tenho essa planta aqui, essa Cattleya como modelo, como exemplo. Como que eu poderia estar fazendo a rega dela, né? Para mostrar para vocês. Aqui a gente separa aqui só para poder mostrar. Eu tenho essa planta, como ela não precisa ficar muito tempo com água, basta esse substrato aqui de cascas, carvão, pinos, tá? Pedra, brita, que ela vai ficar. Então, a gente sabe a necessidade dela de rega. Eu vou estar regando ela hoje e daqui a 2 dias eu volto a regar. Em 2 dias eu pulo e volto a regar no terceiro. Então, ficaria assim, se eu começo a regar ela na segunda-feira, por exemplo, terça e quarta eu não rego e eu volto a regar ela na quinta. Se eu começar na terça, quarta e quinta eu não rego, volto a regar sexta-feira, pulando 2 dias. Se estiver fazendo muito calor onde você tá, você pode estar regando ela na segunda, na quarta e na sexta, tá bom? Então você dá a intercalada de um dia para as plantas. Quando você estiver no tronquinho, lembra de regar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Sempre assim, de forma que você não deixe secar muito rápido o substrato da planta, tá bom? Então nesse caso aqui, como se ela tivesse no orquidário.
eu pegaria a mangueira de forma que saísse pouca água dela, né? Então, aqui regulando a mangueira de forma que eu pudesse ter pouca água saindo dela. Aqui. Nessa quantidade assim tava bom. Tá vendo? Dá pra ver a água escorrendo? Então, o que eu faria se ela estivesse lá? Eu tentaria molhar ela de forma que ela estaria sendo molhada, mas a folha dela não estaria sendo hidratada, tá vendo? Só a base dela. Então, eu rego a planta toda de forma que o substrato fique úmido, fique molhado. Não tem necessidade com o tamanho, tá vendo como é que tá vazando no fundo? Então, olha como é que a planta, ela vaza toda a água, tá? E acaba parando. Aí quando ela para, você vê que ela não ficou nada da planta. Vazou. Vocês podem perceber que o substrato dela tá molhado e ela vai agora ficar, daqui a 2 dias eu volto no terceiro a molhar a planta. E ela tá feita a rega dela. Vê que as folhas estão secas, não precisa estar molhando folha, não precisa estar molhando broto novo, e ela fica assim. E ela vai vazando, tá vendo? Como é que a água toda escoa. E assim vai, você não precisa estar com um jato molhando todas elas, forçando a água na folha ou na folha da planta. Você molha, deixa o substrato úmido e a água vai escorrer e você resolveu o problema, tá bom? Então esse vídeo teve o objetivo de mostrar algumas dúvidas, alguns detalhes na hora da rega da sua planta. São coisas bem comuns, são dúvidas bem corriqueiras na maioria dos casos. As pessoas cometem alguns errinhos ou então tem alguma dúvida. Então a ideia foi trazer algumas dicas, algumas coisas que eu venho fazendo aqui em casa e estão dando certo. E é isso. Então se você chegou até aqui, gostou do vídeo, né? Curte lá o vídeo, comenta e compartilha, tá? E não esquece de se inscrever no canal e continua acompanhando a gente aí, que a gente vai trazendo mais novidade. E se vocês quiserem de algum vídeo específico, comenta e a gente vai e tenta fazer um vídeo mais específico de alguma planta, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado.